A respeito dessa discussão toda sobre o ministro Flávio Dino, eu vou resumir tudo que eu tinha para dizer em uma coisa. Eu me sinto muito honrado de ter votado contra a concessão do título de cidadão honorário dele aqui por essa casa. Ele não é digno. Não é que ele é um ministro indigno, ele é um ser humano indigno. Mas é muito legal que esse tipo de discussão aconteça aqui, porque a população do Distrito Federal tem a oportunidade de ver de maneira muito clara algumas das estratégias do socialismo, que hoje é chamado de progressismo. Uma delas é a dissonância cognitiva. Eles utilizam palavras que significam o exato oposto do que eles querem dizer e do que é de fato. Por exemplo, eles se intitulam progressistas e fazem a população regredir ao nível de quase animais. Mas isso é progresso, é uma dissonância cognitiva. Eles chamam este ministro da insegurança, que é tão incompetente que se sente inseguro de ir à Câmara dos Deputados, porque ele não consegue prover a própria segurança, imagina dos outros. Esse é excelente. Quer dizer, é o exato oposto. Isso é socialismo puro. Socialismo aponta o dedo para os outros e chama os outros do que eles são. Então, quando eles qualificam o Bolsonaro, quando eles adjetivam o Bolsonaro e o bolsonarismo, na verdade é como se eles estivessem olhando no espelho e falando deles mesmos. Ah, porque no governo do Bolsonaro tinha tráfico. Amigo, a Venezuela é um narco-estado, todo mundo sabe. Mas tudo bem. Esse tipo de comportamento reflete bem, Marcelo, a distância, é porque ele olhou para mim, eu citei o nome dele. Esse tipo de distância, esse tipo de comportamento reflete bem a distância moral que existe entre a esquerda e a população brasileira. Essa distância moral, Marcelo, essa distância moral, ela se reflete também no Poder Judiciário. O Poder Judiciário hoje ele é majoritariamente constituído, desde a sua primeira instância até as cortes superiores, incluindo a Corte Constitucional, por progressistas. Quero dizer com isso, obviamente, regressistas. Pessoas que trabalham pelo mal, pelo regresso da população. E esse hiato moral que existe entre a esquerda, o Poder Judiciário e a população brasileira está nos levando para a beira do precipício. Essa semana, um rapaz assassinou a facadas na praia de Copacabana um jovem que ia para um show. Um turista que foi ao Rio de Janeiro, saiu de Mato Grosso do Sul, se eu não me engano, foi ao Rio de Janeiro para ir a um show. Foi assassinado e esfaqueado. Por que ele foi assassinado? Porque a justiça tinha colocado o assassino em liberdade numa audiência de custódia. Porque para a justiça brasileira, crime de furto não tem problema que seja cometido. Nós não precisamos retirar essa pessoa do convívio social, deixa ele, ainda mais porque ele é morador de rua. Mas os princípios morais que regem a população brasileira não são esses. O brasileiro não concorda com o furto e nem com o roubo, mesmo que seja o roubo de um celular para tomar uma cervejinha, que o delinquente que ocupa a cadeira da presidência da República acha que está tudo bem. Não está. Para a população brasileira não está. A população brasileira acredita que este que praticou o crime tem que ser retirado do convívio social, porque roubar não é aceitável, mas para o nosso judiciário é. E isso está nos levando ao caos social. Isso está nos levando ao caos social. A esquerda e o Poder Judiciário estão nos levando para o abismo, um abismo moral, onde as pessoas julgam o certo como se fosse errado e errado como se fosse certo. Aonde as pessoas, como tinha gente aqui nessa galeria ontem, celebrando a morte de um ser humano, porque ele era de direita, então eu posso celebrar que ele morreu. Que mundo é esse que a gente vive? Como é que eu posso celebrar a morte de alguém só porque ele acredita em ideias diferentes?
minutos, presidente. Que mundo é esse que nós vivemos? Mas isso está sendo produzido na sociedade. E a civilização ocidental, que há bem pouco tempo atrás se fundava na verdade da filosofia grega, na busca pela verdade, no direito romano, que é um direito canônico, e na ética judaico-cristã, que é a ética do trabalho, que é a ética do respeito, que é a ética da valorização das mulheres, que é a ética da liberdade individual, o Ocidente, que antes se fundava sobre esses princípios e valores, agora está de joelhos por conta dessa maldita cultura woke, que dominou parte da academia mundial e o poder judiciário mundial, que impõe essa cultura por meio de decisões judiciais e ao redor do mundo ultrapassam as suas competências para invadir as competências do poder legislativo. Poder que, via de regra, é majoritariamente conservador. Por quê? Porque é eleito pelo povo. E o povo é majoritariamente conservador no mundo ocidental. No Brasil, inclusive, no Distrito Federal, inclusive, e hoje grande parte da população do Distrito Federal é vítima desse sistema político-ideológico que arruína gerações no mundo ocidental. A última vítima desse sistema tem nome: Clériston. É vítima desse sistema que inverte valores, que trata o certo como se fosse errado e o errado como se fosse certo, e que acha normal uma prisão preventiva de 11 meses, quando há um pedido expresso do MP para a soltura dele. 80 dias, eu falei ontem aqui, 80 dias entre o pedido de soltura e o falecimento dele. Mas a gente acha normal, porque ele era de direita. A maioria da população não acha normal. E no que depender de mim, o certo será sempre o certo e o errado será sempre errado. E você, população do DF, só para concluir, presidente, e você, população do DF, pode continuar comigo, contando comigo aqui desta tribuna para defender o que é certo, os nossos princípios e os nossos valores éticos e morais. Obrigado, presidente.